Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Higiene do Trabalho, do curso técnico em Segurança do Trabalho, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Bem, pessoal, nessa nossa segunda videoaula, vamos falar dos riscos ambientais, destacando os riscos físicos e também os riscos químicos. Falaremos então dos riscos ambientais. Uma breve introdução. O que são os riscos ambientais? São os agentes físicos, químicos e biológicos presentes no ambiente de trabalho, capazes de produzir danos à saúde quando superados os respectivos limites de tolerância. Esses limites são fixados em razão da natureza, concentração ou intensidade do agente e tempo de exposição. Então, pessoal, dentro dos riscos ambientais, temos os riscos físicos, que são considerados riscos físicos as diversas formas de energias, tais como ruídos, temperaturas excessivas, tanto o calor como o frio, vibrações, pressões anormais, radiações e umidade. Então, pessoal, os riscos físicos são todos esses tipos de riscos que podem aparecer no ambiente de trabalho. Começaremos falando pelos ruídos. O que é o ruído? As máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas produzem ruídos que podem atingir níveis excessivos, podendo a curto, médio e longo prazo provocar sérios prejuízos à saúde. Dependendo do tempo de exposição, nível sonoro e da sensibilidade individual, as alterações danosas poderão manifestar-se imediatamente ou gradualmente. Ou seja, uma pessoa que está em um ambiente de trabalho exposta ao ruído, ele depende de alguns fatores para manifestar as alterações danosas no trabalhador. Ou seja, o tempo de exposição, o nível sonoro, se o barulho é muito alto ou não, e da sensibilidade de cada trabalhador. O ruído age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, pressão alta, modificação do ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além dessas consequências, o ruído atinge também o aparelho auditivo, causando a perda temporária ou definitiva da audição. Então a gente pode ver através desse slide que o ruído causa diversos problemas ao trabalhador. Para evitar ou diminuir os danos provocados pelo ruído no local de trabalho, podem ser adotadas as seguintes medidas. Medidas de proteção coletiva, enclausuramento da máquina produtora de ruído, isolamento de ruído, ou seja, tentar isolar a máquina para que esse ruído não atinja o ambiente externo a ela. Medida de proteção individual, ou seja, o EPI, fornecimento de equipamento de proteção individual, no caso, protetor auricular. Aqui na foto dá para a gente perceber que esse trabalhador está com um EPI de proteção auricular. O EPI deve ser fornecido na impossibilidade de eliminar o ruído ou com medida complementar. Ou seja, se não tiver como
enclausurar essa máquina, a empresa obrigatoriamente terá que fornecer o EPI aos trabalhadores. Vamos falar agora das temperaturas excessivas, o calor e o frio. Vamos começar pelo calor. A exposição prolongada ao calor excessivo pode causar um aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão, ansiedade e incapacidade para concentrar-se. Nos casos mais graves, podem ocorrer alterações físicas, tais como desidratação, erupção, vesículas roxas na área afetada da pele e cãibras, espasmos e dor nos músculos do abdômen e das extremidades. Vemos que o calor também, como risco físico, causa diversos males à saúde do trabalhador. As ocupações com maior risco de exposição ao calor incluem os cozinheiros, padeiros, fundidores de metais, fabricantes de vidro, mineiros, entre outros. Os riscos aumentam com a umidade elevada, que diminui o efeito refrescante da sudorese, e com o esforço físico prolongado, que aumenta a quantidade de calor produzido pelos músculos. Então vemos aqui que os profissionais que estão diretamente em contato com o calor, que são os cozinheiros, padeiros, fundidores de metais, fabricantes de vidro, mineiros, os grupos mais suscetíveis aos riscos físicos do calor. Agora passaremos ao frio. Quando o corpo está exposto ao frio, ocorre o oposto do que ocorre em situações de calor excessivo. Os vasos sanguíneos periféricos da pele e extremidades se contraem para reduzir a perda de calor no ambiente, o que resulta numa queda brusca da temperatura da pele, dos dedos das mãos e dos pés, das orelhas e do nariz. Dessa forma, mais sangue é enviado para os órgãos vitais como o coração e o cérebro. Baixas temperaturas podem provocar feridas, rachaduras e necrose na pele, enregelamento, ou seja, ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas, predisposição para acidentes, predisposição para doença das vias respiratórias. Para o controle das ações nocivas das temperaturas extremas ao trabalhador, é necessário que se tome medidas de proteção coletiva, os EPC, ventilação local exaustora com a função de retirar o calor e gases dos ambientes, isolamento das fontes de calor ou frio. E, como segunda medida, medidas de proteção individual, fornecimento de EPI, avental, bota, capuz, luvas especiais para trabalhar no frio. Vemos aqui um trabalhador de um frigorífico, um grupo que está diretamente lidando com o frio. As vibrações, pessoal. O que são as vibrações? Na indústria, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem vibrações, as quais podem ser nocivas ao trabalhador. As vibrações podem ser localizadas ou generalizadas. Vamos entender as localizadas. Em certas partes do corpo, são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Consequências: alterações neurovasculares nas mãos, problema nas articulações das mãos e braços, osteoporose, perda de substância óssea. E as vibrações generalizadas, ou seja, que ocorre no corpo inteiro. As lesões ocorrem com os operadores de grandes máquinas, como os motoristas de caminhões, ônibus e tratores. Consequências: lesões na coluna vertebral, dores lombares.
Para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, é recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos, ou seja, menor tempo de exposição. Vemos aqui na figura um motorista de ônibus, um trabalhador que está diretamente exposto às vibrações. Bem, pessoal, as pressões anormais. Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões ambientais acima ou abaixo das pressões normais, isto é, da pressão atmosférica a que normalmente estamos expostos. As baixas pressões são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorre com trabalhadores que realizam tarefas em grandes altitudes. No Brasil, são raros os trabalhadores expostos a este risco. No caso aqui, um grupo que está diretamente exposto aos riscos de baixas pressões são os alpinistas. E as altas pressões são as que se situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorre em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquina de perfuração, caixões pneumáticos e trabalhos executados por mergulhadores. A exposição a pressões anormais pode causar a ruptura do tímpano quando o aumento de pressão for brusco e a liberação de nitrogênio nos tecidos e vasos sanguíneos e morte. No caso aqui, essa liberação de nitrogênio nos tecidos gera embolia, e essa embolia pode levar o trabalhador à morte. Por ser uma atividade de alto risco, existe legislação específica, que está toda descrita na norma regulamentadora 15 a ser obedecida. Então, pessoal, pressões acima ou abaixo da pressão atmosférica gera um risco à saúde do trabalhador. Vemos aqui na figura um mergulhador com a pressão maior do que a pressão atmosférica. Falaremos agora sobre as radiações. São formas de energia que se transmitem por ondas eletromagnéticas. A absorção das radiações pelo corpo é responsável pelo aparecimento de diversas lesões e elas podem ser classificadas em dois grupos: as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes. Os operadores de raio-x e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, que pode afetar o organismo ou se manifestar nos descendentes das pessoas expostas, ou seja, elas podem ser geneticamente passadas de pai para filho. As radiações não ionizantes são radiações não ionizantes, a radiação infravermelha proveniente de operações em fornos ou de solda oxiacetilênica. Radiação ultravioleta, como a gerada por operações em solda elétrica, ou ainda os raios laser, as microondas, etc. Então, pessoal, temos dois tipos de radiações. Todas elas são riscos físicos à saúde daqueles trabalhadores que estão diretamente expostos a este risco. Seus efeitos são perturbações visuais, conjuntivites, cataratas, queimaduras, lesões na pele, câncer, leucemia, etc. Para que haja o controle da ação das radiações para o trabalhador, é preciso que se tome medidas de proteção coletiva, isolamento da fonte de radiação. Como exemplo, a gente pode citar um biombo protetor para operação em solda, enclausuramento da fonte de radiação, pisos e paredes revestidas de chumbo em sala de raio-x,
para que essa radiação fique presa no chumbo e não atinja ao trabalhador. E também medidas de proteção individual, fornecimento de EPI adequado ao risco, avental, luva, perneira e mangote de raspa para soldador, óculos para operadores de forno. Medida administrativa, dosímetro de bolso para técnicos de raio-x. Esse dosímetro vai medir a dose que esse trabalhador está exposto. E medida médica, exames periódicos. Aqui uma vítima da radiação. E para concluir os riscos físicos, falaremos um pouco agora da umidade. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidades excessivas, capazes de produzir dano à saúde dos trabalhadores, são situações insalubres e devem ter a atenção dos prevencionistas por meio de verificações realizadas nesses locais para estudar a implantação de medida de controle. A exposição do trabalhador à umidade pode acarretar doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras. Para o controle da exposição do trabalhador à umidade, podem ser tomadas medidas de proteção coletiva, como o estudo de modificações no processo do trabalho, colocação de estrados de madeira, ralos para escoamento, e medidas de proteção individual, como fornecimento de EPI, luvas de borracha, botas, avental para trabalhadores em galvanoplastia, cozinha, limpeza, etc. Aqui também, aquela velha história, se não der certo o EPC, usa-se o EPI. Então, pessoal, nessa primeira parte falamos dos riscos físicos e na segunda parte vamos começar a falar dos riscos químicos.